Muito bem, vamos falar um pouco mais sobre política, sobre eleição, sobre alianças, com o professor Marco Antônio Teixeira, que mais uma vez nos atende, professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Professor, eu queria começar pegando como gancho essa reportagem que a gente exibiu agora, mostrando a quantidade de partidos que não atingiram a cláusula de barreira e com isso devem ter atuação limitada no Congresso Nacional. Claro, continuam representados, os mandatos estão lá, mas eles passam a ter uma série de limitações. O senhor acredita que em algum momento os políticos vão mais uma vez rever a cláusula de barreira para tentar fazer com que esses partidos tenham acesso àquilo que perderam? Ou é uma tendência para a gente ir estimulando fusões e transformar os nossos parlamentos em algo mais próximo daquilo que acontece em países desenvolvidos com uma representação partidária um pouco menor? Olha, Rafael, tem aí todo um cronograma, né, de evolução da cláusula de barreira que eu acredito que será cumprido, né? Como bem mostrou a reportagem aí, em 2026 se espera que o partido que atinja a cláusula de barreira tenha pelo menos 2,5% dos votos válidos para a eleição da Câmara dos Deputados. Por que isso é importante, Rafael? A reportagem mostrou aí a evolução da fragmentação. E até mais ou menos 2014, cada vez que essa fragmentação evoluía, se criava ministério, se criava mais cargos para acomodar os partidos na base de apoio parlamentar. Porque essa é a lógica do jogo, né? Você atrai aliados oferecendo espaços dentro do próprio governo, né? E além disso, os processos de negociação eram muito exaustivos, porque você tinha muitos atores para negociar. Eu acho que mais do que ter menos partidos para tornar o sistema mais previsível e o governo também ter mais êxito na aprovação dos seus projetos, com menos partido, é mais provável construir acordos. Eu acho que para a democracia, mais do que ser a favor ou contra o governo, o melhor é sentar, negociar e construir acordos que, de alguma maneira, contentem, não é, oposição e situação e, obviamente, que incorpore boa parte do país. O que os partidos no Brasil precisam aprender, antes de mais nada, é que eles são representantes de parte da sociedade. E assim eles devem se constituir. E que a função deles no parlamento, antes de mais nada, é negociar os interesses da sociedade. Como bem colocou a Silvana há pouco aí na reportagem, boa parte desses 30 partidos se constituíam quase que como uma estrutura de negócios, não é? E desvirtuando completamente as suas funções. Então, com menos partidos, o sistema fica mais previsível e é mais fácil também para o eleitor perceber de quem cada partido defende o interesse e que tipo de programa cada um tem. Com muitos partidos, tudo embaralha e parece que está todo mundo falando a mesma coisa, Rafael. Fica uma coisa meio confusa, né? Até para o eleitor acompanhar quem está com quem, essas costuras. Professor, e falando nisso, falando em costura, vamos voltar um pouquinho aqui na nossa cobertura. A gente vinha falando também desses acordos que vêm sendo costurados já desde a segunda-feira na corrida presidencial. Porque além do apoio, né, de quem está ao meu lado, é importante que a gente repare também como estará ao meu lado. E nesse jogo político tão polarizado, até aqui, pelo que se ouviu, dos anúncios que já foram feitos, do que deve acontecer ainda hoje, dá para dizer que alguém está levando a melhor? Olha, Stephanie, Rafael, a gente volta um pouco até o assunto anterior, não é? Jair Bolsonaro conseguiu apoio de pessoas, tá? Talvez o mais significativo foi o do Rodrigo Garcia. E qual foi a consequência desse apoio do Rodrigo Garcia? Uma crise sem precedentes no PSDB, porque o Rodrigo Garcia não combinou com o partido dele. Tá? Hoje ele tem uma reunião com parte do secretariado e parte do secretariado pode abandonar o governo, inclusive. Tá? Só para a gente ver, uma consequência da fragmentação partidária é a individualização da política. Ou seja, o governador, que foi candidato por um partido, tomou uma decisão pessoal e gerou uma crise no seu próprio partido. Não é? Diferentemente de Minas Gerais, que todo mundo já sabia que o Zema apoiaria o Bolsonaro. Só não apoiou no primeiro turno por conta da popularidade de Lula no estado de Minas Gerais e porque o eleitor de Minas, em boa medida, fazia esse casamento entre Zema e Lula no seu voto. Como bem mostrou o resultado, o Zema ganhou em primeiro turno e o Lula ganhou do Bolsonaro. Tá? O único partido desses grandes que até o presente momento tomou uma posição partidária foi o PDT,
que trouxe o Ciro para essa posição favorável ao Lula, não é? Mas a impressão que se teve é que o Ciro não veio muito confortável para esse processo, não é? A própria aparição dele no vídeo ontem era de alguém que estava um tanto quanto constrangido, né? Até porque durante o processo eleitoral ele tinha deixado muito claro que jamais apoiaria o PT novamente, não é? Agora, de todo modo, esse é o jogo. Tá? Respondendo mais concretamente a sua pergunta, até o presente momento, o Bolsonaro sai em vantagem, porque ele conseguiu declaração de apoios, mesmo que previsíveis, no caso do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, que é do seu partido, e do Zema em Minas Gerais, que sempre foi aliado dele, o Novo, inclusive, mesmo não apoiando, soltou uma nota contrária à candidatura do Lula. Na medida em que ele consegue o apoio do Rodrigo Garcia, ele traz um peso muito substantivo para a campanha, porque nós estamos falando de um candidato que foi terceiro colocado em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Agora, se o Lula consegue, como está se dizendo hoje, né, o apoio da Simone Tebet, e parece que ela vai a um evento público com o Lula declarar esse apoio, ele no mínimo empata esse jogo, porque nós estamos falando de uma pessoa que está mais no jogo da eleição presidencial do que o próprio Rodrigo Garcia. Agora o que a gente vai ter que ficar atento é até que ponto esse apoio se configura em voto. A última vez que eu vi um apoio de alguém que deixou de ser candidato a presidente da República transformar praticamente todo esse apoio em voto para quem declarou apoio, salvo engano, foi o Leonel Brizola na eleição de 1989, tá? Então, professor, eu queria abordar exatamente esse assunto. Até que ponto a gente que eu digo nós que estamos mais envolvidos com esse assunto no dia a dia, o senhor na academia, sempre nos ajudando aqui também, nós jornalistas, os políticos, não estamos jogando um jogo que já está ultrapassado, não é? Porque a gente está falando de duas personalidades, Lula e Bolsonaro, que em tese não precisam de ninguém para pedir voto para eles, né? Geralmente são eles que transferem votos para outras pessoas. Então é claro, se você está numa eleição, é melhor ter o apoio de alguém do que tê-lo como adversário, né? Natural que isso aconteça. Mas, por exemplo, o Alckmin, que muita gente diz que acrescentou como símbolo a campanha do Lula, do ponto de vista de voto em São Paulo, ele não traduziu nada para o presidente Lula e nada para o presidente Bolsonaro. Se a gente olhar o mapa do estado de São Paulo, a região metropolitana é vermelha e todo o interior é azul, como sempre foi. O Tarcísio e o Bolsonaro ganharam, inclusive em Pindamonhangaba, onde nasceu o Geraldo Alckmin. Ganharam em São José dos Campos, a maior cidade ali da região do Vale do Paraíba, onde fica Pindamonhangaba. É só um exemplo aqui, né, para mostrar. No litoral, o Márcio França não reverteu o voto para o Lula, por exemplo, né? Ele que é o rei de São Vicente, não sei o que mais. Lá deu Tarcísio e deu Bolsonaro também. Então, até que ponto isso tem importância, professor? Olha, para o segundo turno, Rafael, a importância é menor do que seria para o primeiro, porque para o primeiro, o que está em jogo não é só a soma de eleitores, é o tempo de TV, é recurso de campanha, é um conjunto de outras questões, né? Para o segundo turno você tem razão, a declaração é mais simbólica, mas tem situações que são excepcionais. Por exemplo, a Simone Tebet despontou como uma liderança nacional, ela era uma ilustre desconhecida no país, era alguém que tinha como representatividade política o território do Mato Grosso do Sul como algo circunscrito. Então, muita gente votou nela em função da postura que ela assumiu nesse processo político. Então, a opinião dela vai ter algum peso. Se vira voto, nós vamos ver mais para frente. Tá? Agora, eu acho que a gente está num descompasso muito grande. Você tocou muito bem agora há pouco aí na questão das pesquisas, inclusive, em relação aquilo que é a disputa política, como o jogo opera hoje, como a gente está observando, não é? Pega a questão, por exemplo, dos partidos que eu toquei para você, Rafael. Os partidos deveriam ser o quê? Organizações que lideram a ação política coletiva no país. O que está acontecendo com os partidos, até por conta das diferenças políticas regionais? Vamos pegar o PSD do Kassab. O PSD do Kassab apoia o Tarcísio, mas não apoia o Bolsonaro. Liberou para que cada estado decida como fazer. Então, o que vai acontecer? No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes já estava na campanha do Lula desde o primeiro turno. Na Bahia, o PSD está aliado com o Lula. Aqui está aliado com o bolsonarismo. O MDB é a mesma coisa, mesmo tendo Simone Tebet, desde o primeiro turno,
boa parte do MDB, sobretudo do Nordeste, estava aliado ao Lula e parte do MDB aliado ao Bolsonaro. E agora nós temos uma situação esdrúxula, não é? No Rio Grande do Sul, o PSDB, que aqui está oscilando entre apoiar Tarcísio ou não apoiar Bolsonaro ou não apoiar, precisa do voto do PT para eleger Eduardo Leite. E não tem como fazer uma negociação que seria comum entre partidos. Ou seja, eu preciso de você em São Paulo, no caso o PT, não é? Para me apoiar, eu apoio você no Rio Grande do Sul. Que seria uma negociação entre legendas que operam na política nacional. Então, o que está acontecendo com os nossos partidos, Rafael? Eles são muito mais federações de partidos locais, de partidos regionais, do que partidos políticos estruturalmente organizados no país. O Kassab lidera um conjunto de interesses estaduais. Assim como a Simone, se virar a liderança do MDB, vai liderar conjunto de interesses estaduais. Falta aos partidos, isso reflete muito na campanha eleitoral, um projeto nacional. Ninguém tem projeto de país concretamente. O local pesa muito no processo decisório. Explicar o Brasil é muito difícil, né, professor? Mas a gente tenta aqui, aos poucos, entendendo. Nós estávamos com o professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas, Marco Antônio Teixeira. Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Por nada, tenha um bom dia.